Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Eu vou chamar a nossa palestrante, Misma Romanini. Ela é casada com Anísio Romanini. Eles são proprietários dos shopping centers Alto da 15 e Champanhar, em Curitiba, no Paraná. E também ela é empresária no ramo de confecção no segmento de fitness. Deus te abençoe. E a gente está aqui preparada para ouvir com maior alegria o que Deus fez na tua vida e o que pode fazer na vida de cada uma que está aqui nessa tarde. Amém? Amém, foi para isso que eu vim. Obrigada, viu? Boa tarde a todas. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui nessa tarde, no meio de mulheres alegres, barulhentas, que fez, mas muito bom, não é ruim isso. E vi todas com bastante amizade, conversando, assim, parece que conhecem há muito tempo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por poder estar aqui nessa tarde, testemunhando um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Como que ela já... Isso, obrigada. Como que ela já disse, meu nome é Misma Ferreira Romanini. Eu sou casada com Anísio Romanini. Nós temos 2 filhas, 2 genros e 3 netos. Mas a Cristina e a Maristela já me proibiu para não falar do neto, porque se eu começo falando de netos, eu só fico falando, e tem um de 6 meses agora, eu só fico falando de netos. Eu quero dizer para vocês sobre a minha vida, eu sou a 2ª filha de 4 irmãs e um irmão caçula. O meu pai sempre passou valores diferentes do que os outros pais passam para as filhas, por causa do estilo de vida que o meu pai tinha. O meu pai nunca viveu bem com a minha mãe. E ele tinha garotas de 15 na época, 18 anos, de 18 a 21, aí trocava por outra. E quando ele viu as filhas dele ficando moça, bonita para casar, então ele começou a colocar conceitos na nossa mente. Que o casamento não era bom, que o amor passava no 2º mês, e que depois vinha a realidade da vida. E que a realidade da vida era bem dura. E quando ele viu, então, ele não queria que fizessem com as filhas dele o que ele fazia com aquela mulher. Por isso que ele começou a passar esses conceitos. Eu, apesar de não ser a mais velha, eu fui a primeira a casar. Mas eu morava em Maringá e o meu marido em Londrina. O meu namorado era de Londrina. A minha família, ela era toda de São Paulo ou outros lugares, e a dele era inteirinha em Londrina. Então, ao invés dele vir casar em Londrina, em Maringá, eu fui para Londrina para fazer o casamento, para nós nos casarmos. No dia do meu casamento, de manhã, eu falei para o meu pai, eu estou indo para lá agora, o senhor me abençoa, e falei tchau para ele. Ele falou, olha, minha filha, se você quiser hoje, lá na frente, na festa, nós vamos festa para umas 500 pessoas, você pode falar não, que eu banco você. Mas depois, se casar, você vai se arder com os seus problemas. Aí, mesmo assim, eu estava bem definida, eu sabia o que eu queria, e meu marido também gostava do meu namorado na época, né? E nos casamos. Nos casamos, passados uns 6 meses, eu falei para o meu pai, olha, pai, já fazem 6 meses e o amor ainda não passou. Ele deu uma risadinha, mas essa maneira de nos educar, a mim não influenciou muito. Na época, a gente fazia muito enxoval, muita coisa. Ele, não, isso você não vai fazer. Você vai dirigir, você vai estudar, você vai ser uma pessoa independente, que era tudo que a minha mãe não era. E ele sempre colocou isso na cabeça das 4 irmãs, né, minha e das minhas irmãs. E eu tinha uma irmã muito parecida comigo. Assim, as pessoas confundiam. Se passava num lugar, eu depois achava que era ela. A nossa diferença são 11 meses. E, então, ela só era um pouquinho mais baixa do que eu. E a minha irmã não aceitava esses conceitos do meu pai. Então, meu pai falava que era para a gente ser professora, para nós sermos executivas, para nós sermos famosa. E essa minha irmã falava assim, eu só quero casar e ter filhos. Eu quero ser mãe. Eu não quero ser alguém como o pai nos ensina. E ela, sendo assim, ela vivia se arrastando para os rapazes, e os rapazes corriam porque ela só queria casar. Essa minha irmã. Então, eu me casei em Londrina, daí 6 meses já mudamos para Curitiba, e de Curitiba meu marido foi promovido e nós fomos para Blumenau. E quando nós fomos para Blumenau, eu já tinha as 2 filhas, que é 1 ano e meio de diferença uma da outra.
E aí essa minha irmã começou com alguns problemas, que na época era depressão também, mas a gente não sabia o que era. E meu pai não sabia o que fazer com ela, pediu que ela fosse morar conosco em Blumenau. E ela foi morar com a gente. Sempre meu marido, eles falavam que a nossa casa era clínica, que a gente ajudava um da maneira como a gente podia e ajudava outro também. Mas aí, por ela parecer muito comigo, e ela estava namorando muito, então meu marido que viajava, porque nessa época ele trabalhava numa multinacional, e ele viajava de segunda-feira de manhã até sábado de manhã ou sexta-feira à noite. E ela começou trazendo o namorado em casa, e muito parecida comigo. Eu vi que aquilo não estava dando muito certo. Depois ela engordou bastante e as pessoas pensavam que eu era solteira e ela era a mãe das meninas. Então, chegou no final do ano, eu não tive vontade de que ela continuasse conosco. Mas eu não tive coragem de falar, você volta para a casa dos nossos pais. Ela já estava um pouco melhor e ela voltou. Ela falou que ia voltar, eu fiquei quieta. Passado 6 meses, logo em seguida que ela chegou lá, ela arrumou um namorado, estava namorando firme, falando que ia casar, em 6 meses já, uns 3 meses de namoro, mas que logo iria casar. E naquele mês de julho, ela se suicidou. Quando isso aconteceu, eu me senti culpada, porque eu não a convidei, não insisti que ela ficasse em casa. E aquele ano que ela ficou em casa, foi muito bom para ela. E foi bom para nós também. Então, eu comecei a me sentir culpada, insatisfeita, e aí eu culpava a mim e culpava as pessoas que estavam à minha volta também. Aí achava que tudo que as pessoas faziam para mim era pouco. Tinha que me ajudar mais, tinha que fazer alguma coisa por mim. E meu marido sempre viajou, como eu disse. Ele tentando me ajudar, ele falou, você dá aulas? Ao invés de dar aulas, eu vou montar um negócio para você. Vamos montar uma loja. Você tem muito jeito para isso. Então, eu vou comprar uma loja para você e vamos começar um novo negócio, porque eu também não estava contente com o meu trabalho. Eu falei, então tá bom. No dia que eu falei, tá bom, ele não viajou naquele final de semana, ele ficou e alugou a loja. Ele já chegou em casa comigo, olha a chave da loja. A partir daí, a minha vida mudou bastante. Então, e aí nós não conseguimos, a loja foi o sucesso que ele imaginava que fosse ser, mas era tudo sonho dele. Ele falava que ele ia ter 7 lojas, depois ele ia sair dessa multinacional. E eu fui realizando os sonhos dele. Mas com o passar do tempo, ele viajando, ele chegava, a nossa conversa era só de trabalho. Aí eu já estava me sentindo culpada, eu me sentia muito culpada, angustiada. Aí, trabalhando junto, eu já comecei vendo que não dava certo. Ele muito determinado, muito mandão, e tinha hora que eu não sabia se ele me tratava como sócio ou como empregada. E a gente casa para quê? A gente casa querendo ser feliz. E eu vi que aquela história, por isso que eu contei a história do meu pai, eu vi que aquela história que meu pai falava era verdade. E que as coisas estavam ficando diferentes. Mas eu pensei, não, eu vou lutar para que na minha vida não seja desse jeito. Então, nisso eu fui entrando em depressão também. E meu marido estava indo bem na empresa dele. E, de repente, ele foi promovido. As pessoas davam parabéns para ele. Anísio, você foi promovido, parabéns. Quando que vocês mudam para Curitiba mesmo? Ele falava, não, nós não, eu vou sozinho. Eu vou alugar um flat, eu vou morar lá sozinho e a mesma vai ficar aqui. Eu me senti rejeitada por ele como esposa. E a coisa que eu mais queria era o amor do marido. Estarmos vivendo como um casal, mas eu já estava vivendo como patrão e empregado já. Chegava no final de semana, só conversava de negócio. Na realidade, nós só falávamos de loja. Pai, ele vinha, e se vendeu bem, então traçava mais objetivos. E falava, olha, eu estou bem nessa multinacional, mas se um dia eu sair dessa multinacional, eu quero que a gente já esteja bem. Então, nós temos essa primeira loja, a segunda. Quando nós tivermos a 7ª loja, eu vou pedir a conta da empresa e eu vou tocar essa empresa. Eu pensava, meu Deus, eu não aguento até lá. E a depressão foi tomando conta de mim, porque juntou culpa, né? Eu me isolei também. E aí, a hora que eu senti que ele estava me rejeitando, então eu entrei numa depressão profunda. E eu falava, eu quero ir para Curitiba, vamos. Eu falava, não, você vai ficar aqui, a loja precisa de você. Falei com a minha amiga, ela falou, nós vamos atrás de um psicólogo, e fomos e tal. E aí a gente achava que o psicólogo estava errado, e um dia ela falou para mim, olha aqui, Misma, você sabe que você está muito mudada.
Você sabe o que deve ser? Teu marido é bonito, ele viaja bastante, ele deve ter outra e você não quer me falar. Gente, aquilo eu fiquei assim, né? Falei, olha, não é isso. O que é, eu não sei, mas isso eu acho que não é. Se não tem, vai ter, porque você está magra e muito feia. Se cuida, porque você vai perder teu marido. Gente, recebeu... Aí você já está sem saber o que fazer, né? Aí eu pensei, então eu vou fingir para ele. Final de semana só que ele vem, eu vou ficar bem. Vou me arrumar, vou fingir, e durante a semana era chorando, depressiva. Eu pagava para minha empregada não contar para ele, para não falar o que acontecia. Por quê? Porque eu queria estar bem, porque eu não ia levar mais essa culpa, que o nosso casamento terminou por minha culpa. Então, eu pensei, não, eu vou tentar levar, porque eu amava muito o meu marido, mas eu não estava entendendo aquele sentimento, aquela depressão profunda, por eu me sentir desvalorizada como mulher, como esposa. Nisso, eu entrei naquela depressão profunda. Nós fizemos uma viagem para São Paulo para fazermos compra para a empresa e eu tive uma crise nervosa. Nós fomos discutindo, voltamos discutindo de São Paulo e eu tive uma crise nervosa. Aí ele entendeu, ele viu como é que eu estava. Aí ele se assustou com aquela minha reação, ele ficou muito nervoso e ele foi procurar aquela minha amiga, que ele viu que eu só estava com ela. Aí conversou com ela, ela falou assim para ele, olha, não pergunte para mim o que a Misma tem. Vai com a doutora fulana de tal, que ela sabe o que ela tem. Ele falou, mas como? A Misma está até se tratando. Ela falou, tá. Ele marcou uma consulta, foi lá, falou com a médica, e aí então a médica conversou com ele falou que me amava e tal. Falou, então se você ama, leva a tua esposa para... O que vai dar eu não sei, mas leve sua esposa para Curitiba. Ele... a contragosto, mas vendo que era necessário, então nós mudamos na metade daquele ano, falou, nós vamos mudar então para Curitiba. Fomos no meio do ano como eu queria. Mas aí nosso relacionamento já estava muito desgastado. Só que quando ele decidiu, antes de procurar casa para a gente morar, saiu e já comprou um ponto em Curitiba, no centro da cidade. E falou, não, se ela já está com essa tal de depressão, trabalhando do jeito que ela trabalha, imagine aqui sem trabalhar. Aí aconteceu mais uma coisa ainda. Quando nós, de repente, mudar de uma cidade, se estruturar a família, as crianças num colégio, e montar uma outra empresa, nós ficamos sem dinheiro. E aquilo que ele previa aconteceu. A loja de Blumenau começou a cair. Aí eu tinha que cuidar da de Blumenau e da de Curitiba. Nós começamos a nos desentender e achávamos que não tinha mais jeito. Eu fui para Curitiba, mas já fui com o nome de um psicólogo, ele sabia. Que eu não falasse nada para a psicóloga, mas ele acabou sabendo que eu ia. A contragosto, ele deixava porque ele via que eu precisava. Mas nós brigávamos demais, não nos entendíamos. Eu, às vezes, chorava 2 horas seguidas. Eu não conseguia me arrumar, não dava conta da casa. E aqueles problemas financeiros, ele viajando, ou ele tinha que vender as 2 lojas. Ou ele vinha trabalhar, ele saía daquela empresa ou vinha trabalhar. E nós começamos a brigar demais. Eu falava um português, ele falava outro. Então, nós estávamos pensando em nos separar, porque nós não víamos solução para o nosso casamento. Apesar de nos amarmos. Eu sabia que ele me amava e ele sabia que eu o amava também. Nisso, eu fui convidada para participar de um curso. Esse curso se chamava O Desafio de Ser Mulher, ou A Mulher do Ponto de Vista de Deus. Eu fui lá, peguei todo aquele material, comprei o material e levei para a psicóloga. E falei para ela, olha, eu fui convidada a fazer o curso com esse material, o que você acha? Ela me falou, Misma, pode fazer que vai ser bom para você. Mas nesses dias eu estava tão insegura que eu já nem dirigia mais. Eu andava de táxi pela cidade, de medo de dirigir. De tamanha era a depressão que eu estava. E nesse grupo eram mulheres assim, mulheres bonitas, de todas as cores, de classes sociais diferentes, todas buscando ter o mesmo conhecimento. E a nossa professora começou a nos passar qual era o propósito de Deus para as nossas vidas. O que a Bíblia dizia. Eu já conhecia a Bíblia, mas parece que eu não entendia aquilo. Eu sabia das histórias do Êxodo, de tanta coisa da Bíblia, eu me gabava de saber da Bíblia. Mas ela começou a mostrar qual era o papel da mulher e qual era o papel do homem. Eu já estava fazendo tratamento com psicólogos lá em Blumenau e agora em Curitiba também. E aquele curso me despertou. Eu me identifiquei tanto com aquele curso, com as pessoas. Eu tive uma vontade de ler essa Bíblia, esse manual, que eu lia e não entendia. E eu comecei lendo, entendendo. E eu vi que eu tinha valor, que eu era única, porque meu marido falava que eu tinha que fazer as coisas porque eu era a extensão dele. Ele não podia fazer, era para mim fazer. E ali não, ali na Bíblia eu aprendi que eu era criada à imagem e semelhança de Deus.
e que eu era a única, e que ele sabia quando caía um fio do cabelo meu. Aquilo foi, a minha autoestima foi se fortalecendo. E aquelas mulheres iam falando comigo. Tinha dia que eu tinha o ataque da depressão, eu ficava o dia todo em casa fechada. A mulher, a professora do curso, vinha lá em casa, passava o dia todo comigo. E meu marido foi vendo. Mas, passados uns 3 meses, eu já comecei a ser aquela pessoa expansiva novamente, aquela pessoa alegre. E ele falou, nossa, mas esse curso está muito bom. E a mulher ainda vem e não cobra nada, porque já estava acostumada a pagar muita coisa. E ele viu uma diferença muito grande, um crescimento em mim. E viu eu muito disposta a estar estudando e, ao mesmo tempo, praticando aquilo que eu estava aprendendo. Ali naquele curso, eu tive um encontro com Jesus. Ali eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. E ali passei a ter sede pela palavra, comecei a ler um livro inteirinho, lia Gênesis, entendia, lia Deuteronômio, entendia, comecei lendo a Bíblia e falava, nossa, mas isso aqui é muito bom para mim. E comecei lendo, entendendo, aquilo foi me alegrando, aquela palavra que eu lia transformava o meu interior. Eu fui voltando a ser aquela pessoa vagarosamente, né? Porque os problemas continuavam lá, as nossas lutas continuavam lá. Eu voltei a ser aquela pessoa que eu era. E meu marido ficou muito feliz com isso e muito agradecido. Mas ele não falava com aquela mulher, que era a professora desse curso, onde nos ensinou os valores de Deus, que eu estava achando que tudo era minha responsabilidade, que as 2 lojas eu tinha que dar conta, da família dele, da minha irmã, eu tinha que carregar tudo nas costas. Quando eu descobri que cada um é responsável por si mesmo e que Deus tem um propósito para a mulher, parece que saiu 400 quilos dos meus ombros, fiquei 400 quilos mais magras. Então, aí aquela mulher que cuidava de mim, ela passou um dia lá em casa, um final de semana, e convidou o meu marido. Olha, vai ter um encontro de casais. Eu gostaria muito que você fosse. Ele pensou assim, ai meu Deus, eu viajo a semana inteira, passar um final de semana no encontro de casais não vai ser fácil. Mas a Misla já está melhorando, eu não preciso, ela precisa, eu vou nesse encontro de casais. E aí nós fomos nesse encontro de casais, mas ele já combinou, vou chegar lá, ficar um pouquinho, só vão me ver, eu já vou vir embora. Se você quiser ficar, você fica. Falei, tá bom, nós fomos. E quando eles foram ensinando, dando curso, explicando, e começou a falar qual era o papel do homem. E ele achava que o papel dele era pôr dinheiro em casa e trabalhar. E quando ele descobriu que não era só esse o papel dele, ele parou para ouvir aquilo que as pessoas estavam falando. E no outro dia ele quis voltar, não só ficou o dia todo aquele dia, como quis voltar no outro dia e sentar logo na frente, porque ele queria aprender mais. E ali ele foi confrontado, que ele tinha primeiro lugar trabalho, segundo lugar trabalho, terceiro e quarto lugar era trabalho. E ali nós aprendemos juntos que, em primeiro lugar, nós devemos ter Deus na nossa vida. É a tua intimidade, a tua comunhão com Deus. Nós somos uma nação cristã, que nós devemos ter Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família. E em terceiro lugar, o trabalho e as obras sociais, palestras, trabalhar para ajudar o país, ajudar a sociedade. Quando ele entendeu isso, ele mudou de posição também. Ali ele também aceitou a Cristo e nós viemos para casa com uma nova visão. Ele saiu para viajar, e ficava ligando, começou dando valor a mim. E quando eu me senti segura com amor, com aquele cuidado dele por mim, eu deixei de me sentir a funcionária dele. Nós começamos a mudar nosso ritmo de vida, mas a nossa vida já estava... as crianças estavam muito machucadas, as meninas viam nossas brigas, me via depressiva e falsona no final de semana. Então, as minhas filhas foram crescendo nesse ambiente. E, então, nós precisamos ir para o psicólogo também, tanto ele como as meninas, como eu também, nós fomos para o psicólogo. E Deus foi nos ajudando e foi nos moldando. E aquela palavra que nós aprendemos ali, com dificuldade, porque não é fácil mudar um hábito alimentar, assim é um estilo de vida também, ele começou mudando o estilo de vida dele, colocando em primeiro lugar Deus na vida dele, em segundo lugar a família. E aí eu me senti valorizada, as meninas também se sentiram valorizadas. Ele continuou trabalhando muito, mas vendo a vida e nos tratando de uma forma diferente. E isso fez toda a diferença. E ele continuou estudando a Bíblia, ele continuou lendo e tentando praticar.
Fala, mas esse livro é um livro muito antigo, onde já se viu, foi escrito há muito tempo atrás. Mas os conceitos da Bíblia são tão atuais quanto os conceitos que estão na revista Veja. A mulher fazia o que lá no início, há 2000 anos atrás? A mulher, eu fico pensando, tem hora assim, o que será que elas sentiam, o que será que elas faziam? Se você vai fazer uma pesquisa, você verá, ela tinha as mesmas necessidades que nós temos hoje. Primeiro, ser amada. Segundo, cuidar dos filhos, defender seus filhos. As mulheres já faziam isso, só no ambiente que elas viviam antes. E aí você começa checando o nosso estilo de vida com a Bíblia, que nós chamamos da Palavra de Deus, você vai ver que se nós seguirmos aquilo, é onde nós vamos ter a felicidade. E nós, como família, os dois descobrimos isso juntos. E aí nós fomos mudando. Aquela insegurança minha foi passando. Eu voltei a ser aquela mulher vigorosa, como ele gosta de contar. Eu comecei a ser até maratonista, agora estou parada, mas vou voltar. Quero ver se esse ano eu já faço a maratona de Curitiba. Eu comecei fazendo exercício, voltei a estudar novamente, e a nossa vida mudou por completo. E nós começamos a praticar, nossas filhas foram curadas, nós pedimos perdão para elas, do que nós fazíamos, do estilo de vida que nós tínhamos antes, e nisso as nossas lojas chegou a 7 o número que ele queria. E nisso ele saiu daquela multinacional para vir trabalhar na empresa. Aí nós novamente confundimos um pouco, ali trabalhando juntos outra vez, porque ele trabalhava numa empresa muito grande e veio na nossa empresa, que era uma empresa pequena. Tínhamos várias lojas, mas lojas pequenas. E abriu essa porta para ele na linha de shopping center. Ele foi para os shoppings e eu fiquei aí já com as meninas, com as minhas 2 filhas trabalhando nas lojas. Continuamos trabalhando, Deus tem nos abençoado, porque nós temos procurado andar na vontade dEle, na visão dEle. As nossas filhas foram curadas, começaram a namorar e também procuraram homens segundo o coração de Deus, se casaram, têm filhos, a mais velha tem 2 crianças, uma de 7, outra de 3, e a caçula está com um nenenzinho de 6 meses, que eu falei para vocês, o Luca, um nenenzão. Eu que falo que é meu bebezinho, mas ele é muito grande. E Deus mudou a nossa vida, porque nós buscamos na raiz saber o conhecimento de quem fez esse universo, por que é assim. Nós vimos que é a palavra de Deus, e nós buscamos na palavra de Deus, e essa palavra de Deus transformou a mim, curou a depressão, curou as nossas finanças, o nosso relacionamento, mas nós procuramos andar segundo esse roteiro, esses objetivos que nós aprendemos ali naquele curso, e fomos praticando, e hoje nós colhemos os resultados disso. As nossas filhas assumiram a empresa, a minha empresa, que é Confecções Misma também. Elas têm tocado essa empresa, elas têm vivido dessa empresa. Meu marido e eu voltamos a estudar, nós fomos fazer faculdade juntos, os 2 de manhã, e depois à tarde e à noite trabalhando também, e Deus tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Mas você deve perguntar assim, mas o que eu estou aqui ouvindo isso, e por que a Misma veio de Curitiba para contar isso para nós? E eu vim mesmo, só para isso, levanto amanhã cedo e vou embora. Eu vim com muito amor, porque essa mudança que Deus fez em mim, eu conhecendo os valores dele, me transformou. E eu quero passar isso para vocês. O que é a Donep, no nosso capítulo, eu que gosto de falar o que é a Donep. Falar, sua bandeira sobre nós é o amor. Deus foi quem deu a direção para nós. Deus foi quem falou para nós o que era para nós fazermos. As meninas hoje são pessoas seguras, elas dão testemunho também na Donep. Essa minha filha, uma filha hoje está dando testemunho num chá em Telêmaco Borba, ou Tibagi. E ela fala da filhinha dela, a segunda filhinha dela, que nasceu com problema de coração. Com 10 dias já teve que fazer cirurgia. Ela tem um testemunho muito bonito, mas ela testemunha também do que Deus tem feito, da cura que Deus fez na filha dela. Só um Deus maior é que pode fazer isso, por mim e por você. E foi isso que eu vim falar para você aqui nessa tarde. Que o nosso Jesus cura as nossas emoções. E a Bíblia fala em Filipenses 4:8, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
E eu vim aqui hoje falar que nós temos um Deus, um Jesus que cuida e que guarda as nossas emoções. A minha vida mudou muito. O meu relacionamento com o meu marido, nós ficamos, toda sexta-feira à noite, é o dia da gente namorar, nós tiramos um tempo para nós mudamos as prioridades da nossa vida. E eu vim aqui para falar isso para vocês, e o que fez a diferença foi eu ter aceitado esse Jesus lá quando eu fazia esse curso. E eu quero dar oportunidade para você, que se identificou com alguma coisa do que eu falei aqui, para aceitar a Jesus também. Porque a Bíblia fala assim, se confessares a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. A gente tem o costume de achar que para chegar a Jesus é muito difícil e nós temos que fazer sacrifícios. Mas para nós chegarmos a Jesus é de graça. Ele está batendo na porta do nosso coração, Ele quer entrar. E basta você falar, entra. E Jesus entra e eu vou fazer essa oração e vocês repitam comigo, por favor. Eu mesma, fala teu nome, declaro que aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Renova minha vida. Transforma-me. Eu quero estar no centro da tua vontade. Cura a minha casa. Me ajude a perdoar. E eu declaro que sou a sua filha a partir de agora. É no nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Mestre, eu preciso de um